É isso. Eu vou share my screen. Então, não precisa ficar aparecendo a minha imagem aqui, na verdade. Boa tarde. Se não, não precisa ficar na tela. Posso minimizar. Então, se não hoje, certamente até quarta-feira, a gente completa a demonstração do teorema da localização e a fórmula de Bott. Mas mesmo que eu não termine a fórmula de Bott hoje, eu vou dar um exemplo inesquecível no final. É inesquecível porque ninguém vai esquecer esse exemplo. Né? Então, vou começar lembrando. Como é que eu tiro esse negócio daqui, minha gente? Não, apareceu uma tarja preta aqui em cima. Depende da farmácia que você está usando. Não é esse... Não. Bom, alguma coisa aconteceu e parece que deu certo. Tá. Eu tive um ligeiro problema aqui com a tela e quis se apresentar sem ter sido convidada. Então, a situação geral é essa. A gente tem C estrela, pensado como toro, grupo algébrico, GM multiplicativo, agindo uma variedade algébrica, projetiva, preferencialmente. Tá? Preferencialmente ainda vai ser uma variedade projetiva que vai herdar, quer dizer, que vai ser invariante pela ação de C estrela definida no PN todo, e vão aparecer pontos fixos dessa ação, e a mágica da fórmula de Bott, dessa ferramenta aqui, geral de teoria de interseção, é que, por alguma maneira que eu não entendo completamente, confesso, os invariantes, tipo classes de Chern, números de Chern, coisa e tal, que você quer calcular para variedade, você pode, de alguma maneira, puxar tudo para os pontos fixos e fazer as contas lá. E é essa técnica que a gente vai aprender a fazer hoje. Ok? Então, só para fixar a notação, X é uma variedade algébrica, o C estrela, que eu estou denotando por T, porque mais geralmente eu poderia ter pego um toro de dimensão arbitrária. Tá? Mas o C estrela faz todo o papel que o toro faz, o toro de dimensão maior faz, o C estrela já faz. E o exemplo típico é você começa com ação em PN, em que você pega cada uma das coordenadas homogêneas, x0 até xn, e faz o T do C estrela agir, multiplicando por uma potência que não precisa ser a mesma para cada uma das variáveis, pode ser diferente, e esses expoentes inteiros que aparecem se chamam de peso, e por isso é denotado por W. Então, a ação é tipicamente chamada XI, quer dizer, I é uma coordenada homogênea, XI, você manda em T elevado a um WI vezes XI. E as coisas funcionam de tal maneira que todas as contas que, em princípio, em outras categorias você vai fazer usando, como é que se diz, classe de Chern via a la Dolbeault ou a la formas diferenciais, exatas, módulo fechadas, tem várias maneiras de fazer classe de Chern. Aqui fica uma conta com números, tá? Que tem que ser entendida. E Nivaldo me explicou um tantão dessas. Obrigado mais uma vez. Então, por exemplo, você tem essa ação que eu acabei de falar, os planos coordenados em cada uma das dimensões são invariantes. Aí você fica, ele herda a ação. Tá? Os espaços de moduli herdam a ação. Quer dizer, o espaço de mapas, por exemplo, de P1 em PN, como aberto do M/0N, coisa e tal,
R da ação, você agindo no contradomínio. Você age no mapa agindo no contradomínio. Então, a construção do iésimo grupo T equivariante de X é feita escolhendo primeiro o que a gente chama de uma representação do toro, que é simplesmente um homomorfismo de grupos algébricos do C estrela no grupo de matrizes do tamanho compatível com o do projetivo em que você está trabalhando. Então, no TN, você vai estar agindo em matrizes tamanho N mais 1. Que a gente chama de uma representação linear. Tá? E a gente vai querer que esse espaço V, onde a representação está tomando valores, contenha um aberto U, no qual o toro age livremente, e, por consequência, tem um quociente bacana desse aberto pela ação do toro, quando a ação é livre. E você vai querer que esse aberto seja enorme, de tal maneira que o complemento dele seja um fechado de dimensão pequena. Os dados exatos estão escritos aí em tela, que você quer que a codimensão seja pelo menos a dimensão de x menos i, o que significa que a dimensão é menor do que o complemento dessa coisa aí. Tá? Essa dimensão, se vocês pararem para pensar, é aquela conta exata que faz as coisas funcionarem bem na sequência de excisão. Sequência de excisão que a gente ensinou, você restringe a um aberto, você não perde nada, desde que você esteja trabalhando com ciclos de dimensão maior do que o fechado complemento, que é quem manda no núcleo do mapa de excisão. Ok? Então, essa escolha de abertos pode sempre ser feita a posteriori, de maneira que, na sequência de excisão, o mapa de restrição de ciclos de x cartesiano no espaço de representação no aberto x cartesiano, ou seja, objetiva para a dimensão prefixada. Você não quer perder ciclos. Tá? Agora, como tem tantas escolhas, você é obrigado a chegar e mostrar que isso independe das escolhas. Independe. Não vou repetir a demonstração. Tá? Então, quando você tem esse T agindo livremente nesse aberto U, você pode formar o chamado fibrado principal quociente, é U passado ao quociente pela ação de T, aparecem funções de transição e tal, não vou detalhar muito sobre isso, está no texto. Colocar. No caso que interessa para a gente, ele vai estar trabalhando com espaços projetivos, com grassmannianas, variedades, digamos assim, simpáticas. Então, os abertos que vão aparecer aí, a ação é tal que o quociente vai dar de novo uma variedade. Não precisa ser quociente a la Stex, não. Que eu preciso, no caso mais geral, de uma ação sem adjetivos. Então, se você está com essa ação livre no aberto, se fizer pegar x, que é uma t-variedade, né, onde t age, fizer x cartesiano nesse aberto, automaticamente a ação vai ser livre. Mesmo que em x a ação seja vagabunda, digamos, fixa todo mundo, você faz x cartesiano U, como em U ela é livre, no produto cartesiano a ação é livre. Então você pode fazer o quociente. Então você começa com esse x cartesiano U, passa o quociente pela ação de t, esse é o espaço do qual você vai pegar os seus ciclos, vai pegar o seu grupo de Chau clássico e dizer, está aqui, nessa dimensão, você é, de fato, o meu grupo de Chau equivariante. Só que ele vem pendurado com esse aberto U, mas independe do aberto U, desde que aquela condição sobre as dimensões sejam respeitadas. Então, é a última vez que eu vou me referir exatamente às dimensões que figuram aqui. Então, o iésimo grupo de Chau T equivariante, tem o izinho aí, ele é o grupo de Chau clássico, mas em dimensão I mais L menos 1. Esse L é a dimensão da representação que a gente está. Esse menos 1 é porque eu estou usando um toro unidimensional. E é com ele que a gente vai até o fim. Então, repetindo, o iésimo grupo de Chau T equivariante é você fazer o grupo de Chau clássico
de uma variedade auxiliar. Que variedade auxiliar é essa? Tu pega o X, que você estava agindo, faz cartesiano nesse aberto mágico 1 de ação é livre, passa o quociente por ele, está aí uma nova variedade, essa tem o seu grupo de Chau, e é esse o grupo de Chau na dimensão I, com o qual a gente vai trabalhar. E essas coisas tão pomposas que eu falei podem parecer complicadas, mas a maneira que isso aqui vai ser usado, X vai ser tipo um ponto, ou então vai ser uma variedade arbitrária, mas em que a ação não faz nada, deixa todo mundo fixo. Okay? Então, são coisas muito fáceis de realmente trabalhar. A definição geral está feita aqui. Então, o exemplo principal para você chegar e pensar é aquela ação que define o espaço projetivo. Né? Você tem o C agindo no espaço vetorial C na N mais 1, okay? Com pesos que você escolhe da maneira que você quiser. Em geral, você vai querer que esses pesos sejam distintos para que o número de pontos fixos seja finito. Tá certo? E esse primeiro aberto que você pega aí, quando você passa o quociente pela ação de T, você vai obter tipo o próprio espaço projetivo. Tá? Se tiver a ação em que você repete, pega todos os pesos iguais a 1, essa ação de T no Cn mais 1, você joga fora o zero para ser o U, em que a ação é livre, se passar o quociente, você obtém um espaço projetivo com o quociente. Ok? Então, toda vez que a gente chegar e tiver para calcular um AIT de X, quer dizer, o iésimo grupo de Chau equivariante de X, você está calculando, na verdade, um grupo de Chau clássico de outra variedade, que é uma variedade quociente. Tá? Então, tem umas coisas para observar de novo. Quer dizer, mesmo que o grupo de Chau clássico seja trivial, por exemplo, de um ponto, você só tem dimensão zero, não tem outras dimensões, tá? O equivariante é muito mais rico, você tem muito mais dimensões em que a contribuição é diferente de zero, por conta dessa liberdade de escolha que a gente tem aqui com aquelas dimensões. Tá? Então, em particular, o grupo de Chau equivariante de um ponto, se você pega a soma direta sobre todas as dimensões, isso é um anel de polinômios a coeficientes inteiros, numa variável h, que tem uma interpretação geométrica aqui na construção, que é clara, é multiplicar pela classe hiperplana. Okay? Então, h na n significa que você agiu n vezes com a primeira classe de Chern daquele fibrado O1, fibrado hiperplano O1. Quando a variedade que você está agindo é uma variedade lisa, cada um daqueles produtos por abertos que você faz também vai ser liso. Com sorte, se você está passando o quociente pela ação livre naquele aberto, o quociente vai ser também uma variedade não singular. O grupo de Chau que você acha aí para essa variedade não singular, ele é automaticamente um anel. Porque para variedades não singulares, a gente viu há uma semana ou 2 semanas atrás, para variedades não singulares, com aquele lance de intersectar com a diagonal, a gente tem um produto e faz do grupo de Chau para coisas não singulares um anel. E aí, quando você pensa no grupo de Chau, no anel de Chau equivariante de uma variedade não singular, você passa a graduar agora pela codimensão. Você põe o expoente J em cima, isso significa colocar o 1 menos J embaixo. Essa é a conta correta, se você voltar às definições aqui. Tá? Então, a gente tem estrutura de anel no anel de Chau de uma equivariante de uma T-variedade lisa X. Tem propriedades funtoriais, que eu vou apenas lembrar os nomes, né? Quando você tem mapas próprios, equivariantes, você pode fazer imagens diretas próprias a nível do grupo T equivariante. Mesma coisa para a imagem recíproca plana. E aquele formulário que a gente viu de um comuta com o outro e coisa e tal, funtorialidade, etc., tudo
continua valendo no mundo T equivariante, pelo simples motivo de que na construção você está usando os clássicos, tá? Em outra variedade. Então, segue em particular das definições que se tiver um mapa, digamos, liso, equivariante para ter variedade x e y, tá? Isso passa o quociente. E se você tinha, digamos assim, um mergulho, quando você faz o quociente, você continua com o mergulho. Você tinha um fibrado normal, você passa a ter um fibrado normal naquelas construções intermediárias. Esse fibrado normal vai ser equivariante. Ele também passa o quociente. Então, tudo funciona da melhor maneira possível aí para a gente ter imagem direta própria equivariante, imagem recíproca plana equivariante, definida com aquelas variedades auxiliares. A gente agora tem a noção de ciclo equivariante. Então, o que são os ciclos equivariantes? Que página que eu estou? Sim, mas é 43 por conta das pausas. Eu estou na do título Ciclos Equivariantes. Tá? Desculpa. Então, você tem uma T-variedade X, aí você pode pegar subvariedades fechadas, irredutíveis, né? Pleonasmo para a gente. Então, no contexto de teoria equivariante, tem papel relevante as subvariedades que são invariantes pela ação. Como já vai acontecer, via de regra, com o próprio X, que ele vai tomar como uma variedade projetiva, na qual a ação está definida e essa variedade, subvariedade X, vai ser invariante pela ação, e a ação induzida vai ser essa sim. Então, a gente tem a noção de subvariedade invariante, e quando você pega o ciclo fundamental de uma tal subvariedade invariante, você ganha um ciclo que você chama de T equivariante, que vai ser uma classe que aparece diretamente no grupo de Chao equivariante da variedade X. Estou repetindo. X é uma T-variedade, você tem o grupo de Chao T equivariante de X. Eu estou distinguindo alguns ciclos particulares aí. São ciclos que provêm de subvariedades de X, que são invariantes pela ação de T. Ok? Isso é uma coisa interessante de chamar a atenção aqui, porque daqui a pouco eu vou mencionar umas coisas técnicas, mas a gente vai aprender que o grupo de Chao equivariante é gerado por essas, é gerado por ciclos de subvariedades que são invariantes. Ok? O YT é o quociente. Veja, você pega X, faz cartesiano um aberto mágico, onde a ação é livre. Aí você passa o quociente por T. Esse aqui é o X índice T. Mas não, agora tem um T do lado de fora do ciclo, que é para denotar que é o ciclo em cohomologia equivariante de uma subvariedade invariante. Certo, certo. Perfeito, perfeito. Isso no cartesiano 1, você vai ter. Isso. Exatamente, exatamente. Tá. É isso aí. Aí tem os índices aqui que acompanham as dimensões com aquela regra a que eu me referi há pouco, não vou bater nisso. Então, está aprendida a noção, o nome, o que é que significa um ciclo equivariante, quer dizer, é a classe fundamental de uma subvariedade invariante.
É barato mostrar que, quando você se permite a liberdade de multiplicar por muitos abertos, em vez de olhar apenas para... Aqui na definição eu peguei uma subvariedade de X, mas eu poderia ter feito igualmente um Y cartesiano U dentro de X cartesiano U e pedir que isso fosse invariante. Vou pegar coisas invariantes aí dentro. Aí dá a impressão que você ganha mais. Mas tem um teorema de Ristovich que diz que não, que é apenas uma liberdade ilusória. Tá? Você ganha tudo, já com as mais restritas. Tá? Repetindo, a gente vai ver daqui a instantes, creio eu, se eu não baguncei muito o roteiro aqui, que quando você tem essa ação em uma subvariedade T invariante, os ciclos dessas subvariedades invariantes geram o grupo de Chao T equivariante. Então, a coisa tipo assim, ó, a minha ação deixa muita gente parada. Se deixa muita gente parada, o grupo de Chao vai ser pequenininho. Vai ter menos ciclos. Tá? Então, tem esse resultado preliminar. Você pegar um ciclo em cohomologia, no grupo de Chao T equivariante, então você pode sempre exprimir no grupo de Chao equivariante esse ciclo com uma combinação de ciclos T invariantes, a que eu acabei de me referir. Tá? Quer dizer, esses ciclos T invariantes geram o grupo de Chao. Veja que nessa proposição eu estou pegando a coisa invariante, não na mordaça de pegar dentro de X, mas com a liberdade de pegar em X cartesiano V. Em princípio, dá a impressão que é mais, por isso que é mais fácil provar a proposição que está aqui. Ela é barata. Tá? De certa forma, é barata. O que é caro é provar que os invariantes já bastam. Então, como o grupo de Chao é sempre gerado pelos ciclos de subvariedades irredutíveis, basta mostrar o que foi afirmado para o ciclo de uma subvariedade irredutível. Né? Você quer mostrar que os geradores são assim assado. Se os geradores que você já conhece já se expressam pela receita assim assado, isso aí já vai gerar tudo. Né? Então, você faz um quociente. Faz o pullback da subvariedade Z pelo mapa quociente. Agora, veja, quando você tem um mapa quociente e você faz um pullback, no domínio, esse pullback que você pegou é automaticamente invariante. Tá? Está indo, digamos assim, no espaço de órbitas e pegando a imagem inversa. Você pega a imagem inversa, vai pegar a união de órbitas. É invariante. Tá? Você pega a imagem inversa desse ciclo Z em X pelo mapa quociente. Tá? Então, Z é uma subvariedade de X índice T. Quer dizer, provém daquele quociente de X cartesiano aberto, etc. E tal. A imagem inversa pelo mapa quociente, em qualquer situação, quer dizer, até conjuntista, você vê isso. Tem um mapa quociente pela soma de um grupo, a imagem inversa é formada por órbitas. É invariante. Tá? Aí você se convence que essa imagem inversa você pega, ela induz o ciclo que você pegou. E agora vamos para a noção de classes de Chern equivariantes. Já tem um grupo de Chao equivariante. No grupo de Chao clássico, a gente tinha a noção de classes de Chern como operadores no grupo de Chao. Você pega fibrados vetoriais, tem certos operadores definidos primeiro a partir
fazer aquele projetivo, pegar a classe Segre, inverter classe Segre, enfim, aquela caminhada enorme, já adquiriu isso tudo, a gente quer trazer isso agora para o mundo equivariante. Então, o único cuidado que você tem que fazer é se contentar em calcular classes de Chern equivariantes, mas só de fibrados equivariantes. Então, qual é a situação? Você tem X com T agindo, tem um fibrado sobre X. Você não quer um fibrado qualquer, você quer um fibrado no qual você também tem uma ação compatível com a ação que a gente tem na base. Em particular, quando você age no espaço total, tocar, fibra vai em fibra. Em particular, mais ainda, que vai ser importantíssimo, se você tiver um ponto fixo, a ação vai se passar apenas dentro da fibra. Isso vai fazer a mágica toda, que é muito impressionante, porque agora você está com a ação de C estrela dentro do espaço vetorial de dimensão finita, aí aparecem variantes, aí aparecem pesos, aparece a decomposição em autoespaços. Ausberg linear. Tocar. E com esses números mágicos que aparecem, a gente brinca de fazer funções simétricas elementares, está aí as classes de Chern equivalentes na prática, como é que elas são usadas, calculadas. Então, você pega um fibrado vetorial T equivariante, você faz o X cartesiano U, aí você vai ter um fibrado lá em cima que induz esse E, é uma propriedade de... Você lê no DIT, se quiser, mas lê em outros lugares também, é descent, né? Você tem um mapa quociente X cartesiano para XT. Esse fibrado T equivariante que você tem X cartesiano U, ele descende para o quociente de X cartesiano U pela ação. Então, aparece um ET. Eu tenho um fibrado E, vetorial, sobre X, tem a construção do X índice T, que é o quociente. Eu falei o quociente, mas são muitos, são vários que a gente está usando. Um em cada dimensão de ciclo que a gente quer pegar. Você tem esse X índice T e o fibrado equivariante que você tinha sobre X, você faz o pullback dele primeiro para X cartesiano U, está com ação lá, você passa o quociente base e fibrado. Tá? Isso vai dar um fibrado equivariante, vai dar um fibrado em XT. Tá? Então, esse quociente que aparece aí é, de fato, um fibrado vetorial, e eu não vou dar detalhes aqui, só vou dar detalhes no caso bem específico que a gente vai usar lá pela frente, que é um caso quase banal. Tá? É o caso em que o posto do fibrado é 1, está com lá em bundles, e aí, claro, isso aí já como ótimos alunos, você deve lembrar que fibrado de posto 1 é tudo que você precisa para calcular a classe de Chern, né? Qualquer fibrado, você calcula as classes de Chern como se fosse uma soma direta de fibrados de posto 1. Então, para o caso de fibrado equivariante de posto 1, a gente vai saber dar todos os detalhes. E o outro caso é quando você tem um fibrado arbitrário sobre uma variedade arbitrária, mas a ação é vagaba, a ação é trivial. Você tem uma ação trivial na base, que não significa que precisa ser trivial no fibrado vetorial, apenas ele não vai mexer de fibra. Tá? Ponto na base você não mexe, mas você tem uma ação induzida na fibra, porque você está com fibrado equivariante. Ok? Então, quando você tem o fibrado vetorial equivariante, E sobre X, você tem classes de Chern equivariantes definidas pelas classes de Chern clássicas, passando ao XT. Você tem um fibrado equivariante E, no qual você quer definir classes Chern equivariantes. A partir do E, você faz o ET, que é lá embaixo, no quociente XT, e aí você tem classes de Chern clássicas. As clássicas de XT vão ser as equivariantes do X. Então, são apenas nomes que a gente está introduzindo aqui. Tá? Isso é feito, claro, em cada dimensão, escolhendo representações, e se mostra que independe da escolha da representação.
Então, não se esqueça que o grupo favorito da gente que a gente está agindo é o C estrela. A C estrela tem caracteres, quer dizer, são homomorfismos, né? De C estrela, que é essencialmente Z. Né? O grupo de homomorfismo de C estrela é Z. Você pega T, vai em T na M, esse expoente M é o que dá o isomorfismo do grupo de caracteres, nesse caso aqui com Z. Então, o que ele vai aprender agora é pegar um caractere e agir com ele no grupo de Shell equivariante. Isso vai ser feito com a mesma lógica que a gente fez para definir primeira classe de Chern antigamente. Como é que a gente fez para definir primeira classe de Chern? Divisor de Cartier, fibrado em retas. Aí fazia sentido definir uma primeira classe de Chern, vai fazer exatamente a mesma coisa aqui. Vai pegar um caractere, vai definir um line bundle associado a esse caractere, colocar, e a primeira classe de Chern desse caractere é o que vai ser interpretado como o caractere agindo nos ciclos. Então, você vai ter caracteres agindo nos ciclos na cohomologia, no grupo de Shell equivariante, mas agindo via uma primeira classe de Chern, de um fibrado em retas que vai ser construído. E esse é um dos casos da construção de fibrado vetorial equivariante a que eu me referi em instantes. Então, você começa, como sempre, você pega um aberto bacana onde você tem uma ação livre, faz o quociente de U por T, pega um caractere em T, e aí você faz esse aberto cartesiano C. Quer dizer, pega o fibrado em retas, fibrado de um trivial sobre o aberto U. Trivial como fibrado. Mas a gente vai ter uma ação não trivial aí. Mesmo que a ação em U... Na ação em U, todo jeito é livre. Tá? A ação em U é livre. Então, a gente age em U como é dado pelo caractere X. Okay? E esse caractere me permite agir na componente vetorial C, multiplicar. Você pega o número e multiplica pelo seu caractere. Okay? Então, a gente tem uma T-ação que manda o Tzinho, que é coordenada em C estrela, aplicado a um par UV, onde U está no aberto U e V está na coordenada vetorial de dimensão 1. Você age em U pela ação que é dada, que cai do céu, que é da representação, e age em V usando o caractere. Tá? Então, caractere, isso, o caractere é a escolha de um inteiro, é o expoente. Tá? Então, o que você está fazendo na coordenada vetorial V aqui é multiplicar por T na M. Tá certo? Então, esse fibrado trivial, o cartesiano C, com essa ação, ele é T equivariante. Agir em cima e agir embaixo é compatível. Sai da definição. Até porque na coordenada que age embaixo é a mesma ação. Ok? Então, como isso aqui é um fibrado T equivariante, ele passa o quociente. Eu ganho fibrado em retas no quociente de U por T. Tá? Já vocês vão ver que exemplo disso é quando esse U é o aberto que você usa para construir PN, esse quociente é o próprio PN, e o caractere vai reproduzir um daqueles O do grau, e o grau tem a ver com o caractere que você escolheu. Ok? Esse é o caso mais importante em que essa generalidade que a gente está fazendo aqui vai ser aplicada. Então, a gente ganhou fibrado em retas, L índice Q, onde Q era o caractere, sobre o quociente T. Eu vou passar rapidamente, tem uma maneira de explicitar as funções de transição desse fibrado que foi construído. Isso vai ser útil, porque lá pela frente eu vou ter que identificar um certo fibrado e dizer, olha, esse fibrado construído assim é igual àquele fibrado construído assado, porque as funções de transição vão ser as mesmas. Então, tem uma maneira de calcular as funções de transição usando esse caractere, que é essencialmente pegando as funções de transição que você tinha para o quociente. Lembra que esse quociente U
U como é que se chama? Como é o nome? É um T fibrado principal sobre o quociente U por T. Então, tem funções de transição para esse fibrado aqui, que são os psi-Js. Aí você pega esses psi-Js, toca, e você compõe o caractere com esse psi-J. Lembra, as funções de transição são numerozinhos não nulos, né? Para fibrados em retas. No caso aqui, para o T fibrado principal. Então, você usa essa construção para definir o que é a primeira classe de Chern que vai estar agindo aí. Você produziu um fibrado, quer dizer, na página que estou agora, o título é Caractere versus classe de Chern. Você tem que ler da direita para a esquerda. Na direita, você tem o quociente, okay? Esse L índice aqui é o quociente do U cartesiano C, pensado como fibrado trivial, mas você passa o quociente pela ação. Aí dá um L índice aqui, que passou o quociente junto com o quociente do espaço total U. Então, a gente tem um L aqui sobre o T. Tem um cartesiano com um aberto U aqui, X contra U. O U que apareceu aqui até agora tinha a ver apenas com a representação. Eu estou pegando a minha variedade X e vou querer fazer o meu caractere agir no grupo de Choute equivariante desse X. Então, é o que esse diagrama aqui vai explicar. Meu caractere está na coluna da direita, aí eu levo para o XT, estou com fibrado em retas agora em XT. Isso, na verdade, aparece como um quociente também, que é a coluna mais à esquerda. E esse caractere, esse fibrado sobre XT, vai ter uma primeira classe de Chern. Tá? E é ela que a gente usa para definir as coisas. Então, o caractere age num ciclo equivariante. De que maneira? Você pega a primeira classe de Chern desse fibrado L aqui e age, como a gente sabe que primeira classe de Chern age, que é um operador, foi definida como operador. Age no ciclo alfa. Lembra que alfa é um ciclo clássico, só que não é em X, é em XT. Ok? Mas o L aqui foi trazido para XT. Então faz sentido o que está escrito aí. Então, o que a gente acabou de definir, se você pensar direitinho, para cada caractere, ou seja, para cada inteiro, né? O caractere é definido pelo expoente, que é o número inteiro. Então, a gente acabou de definir uma operação dos inteiros no grupo de Choute equivariante de qualquer X. Equivariante, quer dizer, X invariante com ação de T. É uma coisa banal, uma ação de Z nesse grupo de ciclos. Em termos desses dois nomes que apareceram agora, que o resto todo é construído. Então, você lembra agora os detalhes que a gente viu aqui, que não foram tantos, é verdade, que o grupo de Choute equivariante de um ponto, um mero ponto, tem uma riqueza enorme e é isomorfo ao grupo, na verdade, é o anel, porque um ponto é liso, então você tem um anel equivariante, e esse anel equivariante, no caso aqui, é um anel de polinômios numa variável t a coeficientes inteiros. E essa variável t precisa pensar como classe hiperplana, no contexto aqui. No contexto significando o quê? É porque grau a grau, dimensão a dimensão, essas coisas foram construídas pegando ciclos clássicos em espaços projetivos, de dimensões crescentes. Tá? Então, esse Z de T aqui, de certa forma, aparece como um limite dos Z de T truncados. Você poderia até pensar, isso não é para série de potências, não? Não, é para ser anel de polinômios mesmo. Tá?
Então, se você juntar as definições que correram até agora, você termina se convencendo que o grupo de Chau equivariante de um ponto, que daqui para frente vai ser denotada por R índice T, é isomorfo ao ZT. Tá? Estou apenas repetindo um argumento que foi delineado há 10 minutos atrás e foi um pouco mencionado já há mais aulas atrás. E agora o título da próxima transparência é OPLA. Vocês vão ver que esse OPLA aparece naturalmente nessas construções que a gente fez aqui. Então, lembra que o PL é construído olhando para C na L mais 1, jogando fora o zero e passando o quociente. Então, está aqui um aberto, o meu aberto é jogar fora a origem. De jogar fora a origem, a ação, multiplicação por T, ela é livre, você tem um quociente, o quociente é exatamente o espaço projetivo PL. Você pode até olhar em cartas locais o que é que está acontecendo. Aí você termina se convencendo de que o fibrado com essa escolha de x, xt, etc., que ele acabou de fazer, o fibrado em retas induzido pelo caractere de expoente A, olhando para as funções de transição, pela construção geral, você termina se convencendo que são as mesmas funções de transição que o OPLA. Então, aquele L índice que geral ao que eu me referi há instantes, nesse caso específico, está apenas dando uma outra construção do fibrado em retas, que são praticamente os únicos que a gente tem em qualquer espaço projetivo. Tá? Então, o L que índice A, que é um fibrado em retas, e o módulo T, que é um P na L, esse se identifica olhando para as funções de transição e pela receita da definição, e se identifica com o que a gente conhece como OPLA. Para isso, você tem que usar as funções de transição de OPLA. Eu não vou nem tentar fazer isso, porque toda vez que eu começo com um, eu fiz exatamente o do dual. Me atrapalho. Tá? Agora vamos para o primeiro resultado mais sério e ainda muito facilzinho, e que vai começar a desmistificar essa nomenclatura toda que está aqui. Uma transparência que virou azul. Tá? Então, primeiro a gente pegou o exemplo de um ponto e falou um tanto de coisa sobre o grupo de Chau equivariante de um ponto. Agora você vai pegar um X arbitrário. Mas vai pegar a ação que não faz nada, deixa cada ponto parado. Ação trivial. Não é proibida. Você pode fazer o grupo de Chau equivariante para essa ação. E a resposta é que esse grupo de Chau equivariante para essa ação é o grupo de Chau que você tinha antes para o mesmo X, com coeficientes no RT, com coeficientes naquele Z de H, no anel de Chau, equivariante de um ponto. Então, se sua ação não está fazendo nada na sua variedade, está deixando tudo fixo, você não ganha ciclos equivariantes novos. Você vai ter os mesmos de antes, agora com coeficientes que você tem liberdade para ampliar para qualquer elemento de RT. Então, os ciclos no grupo de Chau equivariante de uma variedade com ação trivial são os mesmos de antes, mas agora você permite usar, nas combinações desses ciclos, você se permite usar
coeficientes que vêm de RT. E quem é que são esses coeficientes que vêm de RT? É essencialmente classes hiperplanas. Tá? Então, para provar isso, você apenas observa que, como a ação é trivial, o quociente do produto pela ação do toro ignora a primeira coordenada, porque lá era trivial. Você está fazendo, então, na verdade, o quociente do aberto U, o qual você tomou cuidado e tal, das dimensões e da ação ser livre, e o X fica em evidência do lado de fora. Quer dizer, X cartesiano U passado ao quociente por T, quando T age trivialmente em X, é apenas X cartesiano U passado ao quociente por T. Se você se convencer disso aqui, o resto sai de maneira mais ou menos automática. Você vai usar o fato que você conhece que é um grupo de Chau dos espaços projetivos e as coisas funcionam bem. Estou usando, na prática, estou usando essencialmente que você pegar uma variedade qualquer, fizer cartesiano P na L, isso é um fibrado projetivo sobre X. A gente sabe tudo sobre isso. É a classe hiperplana que tem naquele fibrado, com coeficientes ciclos que vêm de X. É isso que está repetido aqui. Oi, Ju. Que igualdade aqui da prova? Sim. Você está com o Chau de X, cartesiano com quociente T, e é isso que essa primeira igualdade da prova não tem grupo de Chau. É uma igualdade de espaços quocientes. Sei lá, uma delas. Lá no finzinho. Minha pergunta é se... Eu acho que eu perdi. O grupo de Chau de um produto é o produto do grupo de Chau? Isso é sempre? Não. Se o fator for projetivo, é. Mas você pegar tipo assim, pega, sei lá, duas curvas elípticas. O grupo de Chau vai ter uma variedade abeliana aí, o grupo de Chau é mais do que só os pullbacks. Tá? Mas se você tiver P na N cartesiano X, o grupo de Chau, coeficientes dos ciclos que vêm de X, e o do PN, as classes hiperplanas, potências de classe hiperplana. Então, vale. O grupo de Chau de X cartesiano P na L é o grupo de Chau de X tensor do grupo de Chau de P na L. Ok? É isso que eu estou usando aqui. Muito bem, agora a gente vai querer dizer alguma coisa sobre classes de Chern de fibrados equivariantes e o que é que se induz em pontos fixos. Então, a gente vai começar com fibrado vetorial T equivariante de um certo posto fixo, vai pegar uma variedade irredutível como base desse fibrado vetorial, no qual, quer dizer, uma variedade arbitrária, mas a ação é trivial. Tá? A ação na base é trivial, mas eu não disse nada sobre a ação no espaço total E. Como na base é trivial, você vai estar de tal maneira que fibra vai em fibra. Ok? Então, é natural você esperar que apareça um caractere dando a receita de como é que o T vai agir no vetor V. Tá? Você pega um V na fibra sobre X, a ação de T em V V tomado uma fibra sobre X. Estão vendo que o X sumiu? Você poderia até pensar, né, que a ação de T em V
seria uma coisa que fosse função de x multiplicando, mas não, é rígido. Tá? Porque o x é irredutível. Tem um resultadozinho aí de grupos algébricos, em especial de toros, que eu estou colocando embaixo do tapete, mas vocês procuram nas referências depois. Tá? Porque senão dá um desvio enorme para provar isso aqui. Isso aqui é o que se chama de rigidez dos toros. Tá? Você não tem famílias contínuas de caracteres para um toro. Os caracteres de um toro é aquela coisa discreta, o bocado inteiro que você está escolhendo. Tá? Se você quiser fazer variar na família, não vai variar. Essa aqui é a heurística, pelo menos. Aí aparece uma fórmula. Fórmula para a classe de Chern T equivariante de um fibrado nas condições que eu acabei de falar há pouco. A iésima classe de Chern T equivariante daquele fibrado E, repito, quem era o fibrado E? O E era sobre uma base no qual o toro C estrela age trivialmente. Então, parece uma fórmula explícita, mágica, em que você está combinando as classes de Chern clássicas, você tem direito, né? Se você olhar para a transparência anterior, a transanterior, na verdade, né? A gente sabe que o grupo de Chau aqui tem contribuições que vêm da base X e outra contribuição que tem a ver com o grupo, o ZLH, o grupo de Chau de um ponto. Ok? Então, essa classe de Chern T equivariante vai ser uma combinação com contribuições que vêm de cada um dos lados. O que está agindo que vem de X são as classes de Chern clássicas desses fibrados. E isso aí se multiplica pelo caractere que na potência I menos J, lembrando que esse que aqui significa a primeira classe de Chern, daquele line bundle L que a que eu me referi há uns 20 minutos atrás. Certo? Se vocês já calcularam alguma classe de Chern em exemplos, digamos assim, um pouco menos imediatos, vocês vão reconhecer alguma coisa nessa fórmula. Alguém vai reconhecer alguma coisa nessa fórmula? Se olhar mais adiante. Quer dizer, aqui é o lance de que tem fórmulas para calcular a classe de Chern de um fibrado tensor line bundle. Se usar splitting principle, você pensa no seu fibrado como a soma de não sei quantos line bundles, você vai tensorizar por um outro line bundle, você distribui essas raízes de Chern. Quando você coletar para calcular em cada grau, vai dar essa expressão que está escrita aqui. Quer dizer, isso aqui vai ser provado da seguinte maneira. O lado esquerdo, que é a iésima classe de Chern T equivariante de E, é a iésima classe de Chern clássica de um outro fibrado, que era aquele fibrado ET, que passava o quociente para ficar em cima do XT. Mas no contexto aqui, por conta desse caractere aqui que está explicitando a ação no fibrado E, o fibrado ET que vai aparecer para fazer isso aqui, você vai ver que ele é tensor pelo L-Ki, onde o Ki é o caractere que apareceu aqui, definindo a ação em cada fibra do fibrado equivariante que a gente tinha lá. Ok? Quer dizer, você mostra que o ET da construção que você vai buscar para calcular, estou repetindo, a classe de Chern equivariante
é uma classe de Chern clássica, só que de outro fibrado. Esse outro fibrado acontece ser igual ao produto tensorial do E, que apareceu aqui, pelo LQ. Então, essa igualdade que está em caixa aqui é simplesmente um repeteco da fórmula da classe de Chern clássica do produto tensorial de um fibrado por um line bundle. E, como eu falei ainda há pouco, se calcula pegando raiz de Chern do seu fibrado, raiz de Chern do line bundle, distribui, aí faz aquelas funções cinéticas elementares e tal, e o que sai é essa combinatória que está escrita aí. Então, a demonstração desse isomorfismo, como eu me referi a instantes, tem que olhar para as funções de transição. Eu dei receita das funções de transição para o quociente do E para o ET, quer dizer, o E você faz E cartesiano U, passa o quociente por T, aí aparecem funções de transição. Você tem funções de transição. Bateria acabou, desculpa. Comigo acontece o tempo todo. Sem bateria. Então, a prova é simplesmente verificar pela função de transição do ET, eu expliquei a transparências atrás. Tá? As do produto tensorial, as funções de transição de produto tensorial são os produtos das funções de transição. Okay? Se são fibrados de posto grande, então são produtos de matrizes. Se são fibrados de posto em que um deles é um line bundle, é multiplicação por um número. Tá? Então, sai direto da definição, usando funções de transição. Eu até dou uns passos aí, explicitando como é que se acha essas funções de transição. Então, na transparência seguinte, está supostamente detalhada a trivialização local para o ET. Aí você olha para a cara dela e vê que apareceu o produto. Tá? Você faz a colagem e aparece o produto. Do caractere composto com a função de transição que você usou para o fibrado E. Então, agora vocês vão entender porque se chama de fórmula de localização. O que é que está acontecendo? Então, vamos repetir os dados que a gente tem. Você pega um espaço com ação trivial. Então, o grupo de Shell equivariante tem contribuições que vêm de X e contribuições que vêm de um ponto. A gente vai supor, no caso agora, que o X é liso. Okay. Aí a gente aprendeu a calcular a classe de Chern equivariante desse fibrado que já está dado como sendo um alto fibrado, quer dizer, um fibrado com caractere. A ação do grupo tem um caractere fixo naquele fibrado. Aqui. Então, a gente acabou de ver que a classe de Chern equivariante é calculada fazendo o produto tensorial por um line bundle e usando a regra geral. Se eu usar essa regra no caso particular em que a classe de Chern que você está calculando é a top, quer dizer, de posto igual, você está calculando a R-ésima classe de Chern de um fibrado de posto R, aquela fórmula que aparece aqueles números binomiais, os números binomiais viram todos iguais a 1. Então, você começa com a classe Chern de top clássica do E, mais a classe Chern top menos 1 do E, multiplicada agora pela primeira classe de Chern do LQ, que eu estou denotando como próprio Q. Então, você vai diminuindo as classes de Chern do E e vai aumentando as potências da classe do line bundle Q.
até aparecer o termo independente aqui na R. Ok? Essa é uma expressão bacana, vocês vão ver já por quê. Nessa expressão que vocês estão vendo aí, aquelas em que aparece pelo menos um C, pelo menos uma classe de Sherm do E, e vocês sabem que são operadores nilpotentes. Então, essa expressão que está escrita aqui para R-ésima classe equivariante de E, que tem o que na R como termo independente, e o resto é combinação que envolve classes de Sherm positivas, quer dizer, de índice positivo do fibra B, essa parte inicial é toda nilpotente. Aí lembra daquela história? Unidade mais nilpotente é invertível. Ah, mas o que na R não é unidade. Ah, não é agora, mas na hora que chegar de CO aqui, tu vai para um sistema multiplicativo. Eu localizo em ti. Só para rimar com que. Esse aqui na R virou invertível. O cara não vai poder localizar e tirar fórmulas daí. Essa simplicidade. Então, mas geralmente, quer dizer, você pega um ciclo, né, que tem contribuição de X, tem contribuição que vem do ponto, ele é invertível se somente se a componente em que não aparece as classes que vêm de X é não nula. Que nem esse aqui na R que apareceu aí agora. Tá? Então, você introduz... Lembra? O RT era o Z de H, anel de polinômios. Você pode fazer o corpo de frações. Tá? Esse Q de H. Se você fizer esse corpo de frações, a componente em que aparecer elemento purinho que vem só do ponto, não nulo, isso é invertível, passando a localização. Tá? Desastre. Deu um pau aqui na compilação. Não sei o que aconteceu, deu um pau na compilação aí. Mas todo faz sentido, não perdeu a sequência, não. Eu devo ter introduzido um tanto de páginas em branco, Deus sabe por quê. Mas não está faltando mesmo, não. O meu computador dá um bocado de página em branco aqui. Como é que é? O lema x variedade lisa implica que no lugar dos pontos fixos, x tem também lisa. Página 109. Página não sei o que. 109. Tá, sumiu aqui das minhas. Sumiu aqui da minha. Devo ter dado um pau na compilação, então também não é dessas coisas que eu não entendo. Vou para cá. Deixa eu ver. Não dá para ver a página. Acho que dá. Página 111. Não tem branco. É. Não sei se tudo, mas volta um pouquinho. A última coisa que está não em branco é o Q de T igual a Q de H com frações está em azul. Né? Uhum. Depois que vem o lema, não tem aqui mesmo, não. Vai estar tá em branco mesmo. Não tem como abrir de novo esse arquivo, não? Deve ter. Eu acho que eu sei o que é que eu fiz, mas é tão vergonhoso que não vou nem tentar consertar agora. Não tem como abrir esse arquivo de novo. Tem. Não vou fazer isso. Mas só fechar e abrir. Não. Não vou fazer isso. Onde abriu aqui está num bom lugar. Que é qual? Então, é localizar em pontos fixos. Porque estamos a caminho do teorema de localização. Foi o preâmbulo que eu dei no começo da aula. Teorema de localização. Localização em quê? Nos pontos fixos.
Então, tem um lado topológico da coisa que você pode pensar heuristicamente, os pontos fixos, tudo, vamos trazer tudo lá para perto, mas aqui vai olhando, essa localização que a gente vai fazer é o lado algébrico, ele vai inverter caracteres. Isso. Eu só confirmei para ver se está sincronizado. Então, tem essa história. Apareceu a gente tinha um X índice T. Vocês lembram o que era, né? Eram várias como é que se diz? Aparições de um quociente X cartesiano U passado quociente por T. Agora apareceu um X na T. X na T significa o conjunto dos pontos fixos da ação. Então, se X, por exemplo, a ação for trivial, o X na T é o próprio X. Tá? Caso em que esse mapa aí T aqui é a identidade. Mas o que vai ter de bacana é isso, quer dizer, nos casos, digamos assim, geometricamente relevantes, pelo menos para a gente que gosta de fazer geometria numerativa, os pontos fixos são isolados, bonitinhos. Aí vai ter a mágica de você ter um certo conjunto finito. O X na T vai ser um certo conjunto finito e ele vai capturar tudo que tem da topologia de X. Concretamente, o que a gente vai mostrar é que o grupo de Chao T equivariante do X pode ser lido olhando apenas o que está fixo para o X na T. O grupo de Chao equivariante do X na T. Então, se a ação é trivial, eu estou dizendo que A é igual a A de cenário de novo. Mas se a ação só tem um número finito de pontos fixos, eu estou lhe dizendo que o A estrela T em cima do X, quer dizer, o grupo de Chao equivariante de X, pode ser lido do grupo de Chao equivariante de número finito de pontos. Tá? Não de graça, assim, não sem fazer nada, mas invertendo o número finito de caracteres. Ok? Então, como insistir a ação é trivial, o grupo de Chao T equivariante ao clássico tensor RT. Genial isso. Você pega o seu X, aí digamos que agora a ação seja uma ação que tem um número finito de pontos fixos. Então, o X na T é o número finito de pontos fixos. Por definição dos pontos fixos, a ação é trivial. O grupo de Chao equivariante dessa coleção de pontos fixos é o quê? É o grupo de Chao clássico, que na prática você vai ter um bocado de componentes desconexos aí, que são os pontos isolados. Então, um bocado de Z aí, vezes o grupo de Chao equivariante de um ponto. E o teorema principal desse curso é o que está na próxima transparência da minha sequência aqui. Então, pega um X com T agindo. Aí você tem o grupo de Chao T equivariante do lugar de pontos fixos. Isso mapeia para o grupo de Chao equivariante de X. E a afirmativa é que isso é um isomorfismo. Não dá de graça assim, mas se permite inverter um certo número de caracteres que aparecem em cada caso aqui. Isso é para qualquer ação? Para qualquer ação. Quer dizer, qualquer no contexto aqui, né? Ser estrela e tal. Não, vai ser trivial onde interessa. No lugar de, por definição, no lugar de pontos fixos, ela é trivial. Okay? Sempre vai ser muito finito. Sim, sim. Sim.
mas vem daquela fórmula, daquele fibrado E. Lembra aquele fibrado E que a gente calculou uma classe Schenek variante dele? Vai precisar fazer isso para os normais. Para ser os normais, os lugares dos pontos fixos, são esses que vão ter que ser. Lembra aquela fração que você faz, que você tem que colocar aqueles pesos no denominador? É isso que está permitindo fazer. Tá? Isso vale mesmo se o XT, se a ação, quer dizer, se a quantidade de pontos fixos não for finita. Essa é a dúvida. Eu diria que sim. Não estou com tanta segurança, não, mas eu diria que sim. Tá? É. Acho que tem uma não singularidade no meio aqui da história, que foi suposta lá para trás, para ter o anel de Chao e para ter uns normais aí também, com pesos, com caracteres não nulos. Você precisa que apareçam caracteres. Os caracteres que a gente vai inverter, está aqui, mediante inversão do número finito de caracteres não triviais. A não trivialidade é garantida exatamente nessa circunstância. Você tiver uma variedade lisa, com C estrela agindo, o lugar de pontos fixos vai ser também liso e o normal não tem peso nulo. Tá? Então, pode ter, não precisa ser só pontos fixos isolados, não. O X na T pode até ter um de dimensão positiva ou todos de dimensão positiva. A mistura vai for. Só que é liso. Então, as componentes redutivas são componentes conexas. Tá? Isso é o que vai ter importante aí na história. Normal que entra é o normal do lugar de pontos fixos. Isso, o cara dos pontos fixos, que no caso de pontos fixos isolados é o quê? O tangente do ambiente. O normal de um ponto é o tangente do ambiente. Tá? Então, se esse ponto que você pegou é deixado fixo por uma ação no ambiente, a decomposição do tangente naquele ponto, como se você for calcular os autovalores, digamos assim, os caracteres que comparecem aí, são todos não triviais. Tá? Por isso que pode dividir por eles, César. Quando o X singular, quando o X é singular, é peipa dos outros dos cabos aí de maioridade. Não entendo nada. Tem o... Como é que se diz? Uma das referências que eu dei. Depois eu mostro o PDF aqui. Ó, com singularidade... O cara faz tudo de bota que precisa aqui em característica arbitrária, mas tem que ser tudo não singular. Com singularidade ele não sabe fazer. Mas diz, quem sabe, assim, assado, pode ser que resolva. Acho que é o Edidinho. Em geral, que você faz as singularidades, você explode. Sim, mas se explode para resolver, você vai para uma situação que não tem singularidade. Eu não sei. Né? Então, vou discorrer rapidamente sobre os ingredientes e na próxima aula, quem sabe, a gente dá mais detalhes. Pode ficar um pouco pesado para hoje. Então, o primeiro ponto é mostrar que o grupo equivariante é gerado com coeficientes em RT por ciclos T invariantes. Lembra aquele negócio de T invariante que a gente falou para lá? Precisa saber que esses aí geram. E aqui eu estou pegando o Y fisicamente em X, e não com aquela liberdade que estava naquele teorema lá, que é pegar o Y em X cartesiano U. A demonstração de que aqueles invariantes geram, mas não era pegando tudo dentro de X. Era ampliando X para X cartesiano U. Tá? Isso aqui é um teorema de Ristovitz. Bacana. Aí, em seguida, a gente mostra que o X da questão é a união de um número finito de abertos afins
T invariantes. Se tem ação em X, é razoável supor que você vai ter abertos invariantes que recobrem. Isso não acontece sempre, não. Mas para ser estrela, isso é muito difícil de mostrar. Não. Mas, basicamente porque para toros, o anel de coordenadas é gerado por caracteres. Tá? Os caracteres são funções suficientes para separar pontos. E o último ponto importante é que o lugar dos pontos fixos, em cada um dos abertos invariantes, é gerado por funções regulares, que são autovetores, autofunções, não é? Da ação induzida no afim xi, com pesos não triviais. Aqui é a ideia de que você vai poder separar pontos calculando apenas com caracteres. O que você pensar em termos de anéis de coordenadas é mais ou menos óbvio, né? Porque pensa no caso de C estrela, é uma coordenada só. É claro que os caracteres separam pontos. Você tem a coordenada T aí. T separa pontos. Se você tivesse um toro de dimensão maior, monômios, só olhando para monômios. Olha para todos os monômios, que são os caracteres, e é suficiente para separar pontos. Então, deixa eu dar rapidamente o argumento da sobrejetividade. O que é que significa sobrejetividade? É mostrar que qualquer ciclo T equivariante em X provém da receita que é buscar pontos fixos, combinado com coeficientes do anel equivariante do ponto. Quer dizer, se traduz pela afirmação de que o mapa do grupo de Shell equivariante do lugar de pontos fixos, que é um produto tensorial, a gente já sabe disso, sobrejeta no grupo de Shell T equivariante de X. Então, o que é que tem de sutil aqui? Nesse mapa IT estrela, que é a imagem direta, né? Você está pegando o quê? Subvariedades fixas ponto a ponto, porque provém, tudo aí são ciclos que provêm do lugar de pontos fixos. Ok? Enquanto que para o grupo equivariante de X, o que a gente sabe é que ele é gerado pelo item anterior, 1 ou 2 ou 3, sei lá, ele é gerado por subvariedades que são invariantes. Mas não precisa ser fixa ponto a ponto. Então, tem uma coisa a verificar realmente aqui. Né? Na imagem desse item estrela aqui, a gente só vai ter ciclos que vão ser combinações de subvariedades que são fixas ponto a ponto. Agora você pega uma subvariedade que você apenas sabe que é invariante. Como é que você vai saber? Como é que você vai mostrar que ela é, em equivalência racional, combinação de outras que são fixas ponto a ponto? Aí o que é que você faz? Você pega um y invariante e que não é fixo ponto a ponto, quer dizer, potencialmente não vem desse lugar de pontos fixos. Mas aí você usa que existe uma autofunção, um caractere não trivial, que eram as afirmações lá, que induz uma função racional não nula. Você separa. Tá? Vai existir uma função racional não nula nesse y.
Aí você multiplica o ciclo desse y pelo caractere que i apareceu aqui na definição desses abertos aí, né? Caractere. Então, tem uma certa indução netteriana rolando aqui. Você pega o ciclo de y, que você quer mostrar que está na imagem dos que são fixos ponto a ponto. Ele não precisa, em princípio, você não sabe mostrar que ele é, mas você aplica o caractere xi, que apareceu aqui, nesse ciclo, isso vai ser combinação de ciclos invariantes de dimensão menor. Por indução netteriana, esses já são. Ah, mas se esses já são, é só dividir pelo que i, agora eu vou ter o y. Parece até molecagem, mas é tão simples quanto isso que eu falei mesmo. Você não sabe escrever o y com combinação de subvariedades que são fixas ponto a ponto. Tá? Mas aí você arruma um caractere que, quando você aplicar, significando, pensa na primeira classe de Chern, intersecta pelo hiperplano correspondente aí, tá? Isso vai ter dimensão menor, é invariante pela construção. Então, por indução netteriana, isso vai ser combinação. Eu posso me dar o direito de inverter esse caractere. Então, o que eu queria mostrar, eu tiro como um só. Parece molecagem, mas não. Eu tenho uma ideia muito bonita mesmo. Você divide por esse caractere que apareceu e por indução netteriana acabou. Se um ponto fixo é finito, como é que fica? Você pega um y lá, que não é invariante, né? Não, mas veja, você não vai poder... Está querendo verificar o caso zero da indução. Então, vamos verificar. Tem um y invariante pela ação. Finito. Você está dizendo um y finito invariante pela ação. Ele já é... Veja, ele está sendo fixo por uma ação de C estrela. Não é razoável você supor que C estrela vai permutar esses pontos ou vai tirar um para mandar no outro. Vão ter que ficar fixos. Faz sentido isso? Faz, né? Já C estrela agindo em PN, pega o número finito de pontos invariantes pela ação de C estrela, eu diria que vão ter que ficar todos fixos. Fica o desafio. Faz sentido a pergunta, não faz? Aí ele vem do conjunto de pontos fixos. Também. Nesse caso, Está claro que tem um problema em minha, né? Está claro que não deve ser problema, acho. É pouquíssimo razoável que um grupo conexo, agindo no conjunto finito, mova os pontos. Acho que tem que ficar tudo fixo. Isso aí é daquelas coisas que ou tem que aparecer um argumento muitíssimo mais sutil, ou um contrazento trivial, ou a gente aceita e passa adiante. Então, o corolário imediato é que, se você inverter todos os caracteres de uma vez, quer dizer, você tensorizar pelo pelo corpo de frações, você ganha um isomorfismo. De quem em quem?
grupo de Chao equivariante do lugar de pontos fixos fica isomorfo ao grupo de Chao equivariante do X qualquer que você pegou. Desde que você use tudo agora com coeficientes, ciclos com coeficientes no corpo de frações. Tá? Estou invertendo todos os caracteres. Então, você pode obter uma fórmula explícita para como é que vai ser a expressão tem um isomorfismo. Estou lhe dando uma fórmula para ele. Você pega um ciclo engraçado. Agora aqui, esse T, eu estou achando que ele está meio fora do lugar. Porque nenhum dos enunciados aqui usou o que é esse A índice T, estrela em cima? Eu estou confuso com minha própria notação. Acho que isso aqui deve ser a mesma coisa. Eu acho que estrela comuta com T, né? Acho que foi erro evidente erro de digitação, algo assim. Chao equivariante XT. Né? XT é o lugar de Isso. E aqui é o grupo o anel de Chao equivariante de X, T equivariante de X. Então, a parte difícil do teorema afirma que qualquer ciclo de X que é equivariante provém de pontos fixos, e aqui eu estou lhe dando a fórmula explícita, que usa o quê? Você faz o pullback, lembra? Como cada componente aqui é lisa e o ambiente também é liso, você tem tem um pullback bem definido. É aquele lance de inserção completa local. Você pode fazer o pullback. Tá? Então, você faz o pullback de alfa, põe no numerador, divide como a gente pode pela classe de Cherny-Top equivariante do normal. Isso aqui está invertido na brincadeira também. Fica invertível na brincadeira. Ok? E manda de volta por imagem direta para o ambiente X. É essa a fórmula. Isso é que se chama de localização explícita. Pode parecer uma coisa assim impossível de se lidar, mas não é não. Você vê em exemplos que isso aqui é tudo fácil de calcular. Como curiosidade, eu pus uma transparênciazinha aqui, lembrando porque é que esses pontos fixos têm que existir. Ia ser triste, né? Se a gente estivesse falando de um bocado de coisa e fosse tudo conjunto vazio, né? Mas não é não. Se pega qualquer ação em PN, tem que aparecer pontos fixos. Para começar, os subespaços coordenados são invariantes, e aí você usa indução sobre dimensão. Quando você tem ação de C estrela em PN, então você pode passar o limite quando o X T vai para zero, ou passar o limite quando T vai para infinito.
São dois candidatos a pontos fixos. Podem ser distintos, mas podem coincidir. Mas se eles coincidirem, vai ter uma infinidade de pontos fixos. Uma continha fácil de fazer. E aí, só a título de informação, eu cito o Teorema de Ristovitz para significar que ciclos invariantes bastam. Quer dizer, basta os y tomados em x. Você não precisa pegar os y em x cartesiano 1. Tá? A demonstração é bonitinha, porque usa a variedade de Chau. Então, tá uma ideia da demonstração aqui. Pega o grupo de ciclos efetivos, aí tem os invariantes efetivos, e as respectivas imagens no grupo de Chau. A gente tem que mostrar que os invariantes dominam, sobrejetam no grupo de ciclos. Aí qual é a ideia para mostrar isso? Você pega uma subvariedade fechada e irredutível, que é um gerador típico. E o que eu quero mostrar é que, na verdade, eu não preciso pegar uma subvariedade fechada e irredutível qualquer. Eu posso me restringir àquelas subvariedades fechadas e irredutíveis invariantes. Então, eu preciso mostrar que esse gerador típico é a combinação de invariantes. É o argumento que a gente usou ainda agora. Essa é para a família obtida agindo com o parâmetro T. Você tem o Y, que é fechado e irredutível, mas não precisa ser invariante. Aí você age com C estrela em Y e tipo, manda para infinito ou manda para zero. Tá? Você fica com uma curva na variedade de Chau. Esse é Hilbert também, mas aqui ele usa a variedade de Chau. Todo mundo tem uma ideia do que é a variedade de Chau. Se não tiver, eu posso dizer duas palavras. Mas tu sabe o que é a variedade de Chau. Veja. Hipersuperfície você tem coordenadas. Aí tu pega uma reta. Que chato. Reta com a dimensão 2 em P3 não tem coordenadas. Você pode produzir uma hipersuperfície associada a essa reta. Você olha para a coleção das retas que são incidentes, tem interseção não vazia com essa fixa aqui. Isso não é hipersuperfície na grassmanniana, por exemplo. Na verdade, você pode olhar para dentro de P3 dual, cartesiano P3 dual. Vai dar uma hipersuperfície lá também. Pares de planos que dão uma reta que cortam a reta original. Então, para a reta original, eu fui capaz de associar uma hipersuperfície, nesse caso aqui que eu falei, P3 dual, cartesiano P3 dual. Uma hipersuperfície aí vai ter coeficientes, é um par de... é uma coisa bilinear, né? Vai ter um de grau, sei lá. Então, é isso que faz a variedade de Chau. Você mostra que quando você fixa dimensão e grau, acho que é isso, fixa dimensão e grau, para cada variedade com aquela dimensão e grau, se associa, seja na grassmanniana, que é o melhor, ou nesse PN dual, cartesiano PN dual, que tem a ver com a dimensão. Aí você põe, pegando na grassmanniana, que é mais fácil de escrever, você põe lá o quê? Todos os subespaços de dimensão complementar menos 1 que cortam, porque dimensão complementar vai cortar automático, porque está no projetivo. Mas você chega a pegar a dimensão complementar menos 1, não precisa cortar, e você força que corta. Esses que você força que corta, dá uma hipersuperfície na grassmanniana.
Tá? A coleção dessas hipersuperfícies é que se chama de variedade de Shao. É. Aí tem as coisas clássicas, bonitas. Acho que tem tipo... Acho que o Grothendieck foi Mumford que mostrou que você pega Hilbert, pega o esquema de Hilbert, o mapa natural que eu acabei de falar em voz alta, que vai de um subesquema nessa variedade de Shao, que isso é um morfismo. Isso é óbvio, né, Paulo? Mumford fez isso direitinho. Mas, enfim, você pega a subvariedade fechada irredutível que você quer mostrar que cujo ciclo que você gostaria de mostrar é combinação de invariantes, tá? Aí o que é que você faz? Você não é invariante, não? Tá, então eu vou mover você. Você põe um T na frente e olha isso como mapa de C estrela no grupo de Shao. Perdão, na variedade de Shao. Como ela é completa, é projetiva, de fato, você tem um limite quando T vai para zero, por exemplo. Tá? É difícil mostrar? É nada, é fácil de mostrar que esse limite é invariante. E é racionalmente equivalente ao y índice 1, que é quando você faz o t igual a 1. Mas se faz t igual a 1, você está com y original. Você arrumou alguém que é racionalmente equivalente e que é do tipo invariante. Tá? Bonitinha a demonstração. Injetividade é um pouquinho mais sutil, eu vou pular, não vou fazer não. Vou falar mais alto também. Isso, quando T tende a zero, Sim. tira uma potência de T que você pode tirar fora, E vai ter igual a zero, você satura. Você está dentro do projetivo. Ou pega o fecho do gráfico, se quiser. Injetividade é um pouquinho mais delicada, eu vou pular. variedade de chão de curvas. Variedade de chão de curvas são as variedades duais. Interplanos pelos superfícies duais. Você pega a dual da curva do intercepto. Ah, sim, quando tem bidualidade, né? Então, eu vou pular a injetividade. Vou pular a autointerseção equivariante, que eu já falei dela. Acho que eu vou pular tudo e parar por aqui. Tá? Porque o próximo ponto é, digamos assim, é dar detalhes da... Lembra aquelas três afirmações, aquelas três etapas que eu coloquei lá? É fazer um pouco de detalhes de cada uma delas. Acho que a gente pode passar por isso hoje. Deixa eu só ir bem para o final aqui. Eu estou dando detalhes só aqui, provando que os pesos são não nulos. Dou um pouco mais de detalhes da localização explícita. E aí sai BOT. BOT é aplicar localização explícita num caso particular. E só para não dizer que eu não falei de flores, deixa eu colocar na tela o exemplo inesquecível. Suponha que você está com uma variedade que admite uma ação com um número finito de pontos fixos. Ai. É tipo página 210. Então, é um exemplo inesquecível.
Ah, eu vi a fórmula de Bott. O que é isso? Eu não sei, mas o exemplo inesquecível você vai saber. Deixa eu primeiro lembrar o que é a fórmula de Bott, que eu não falei detalhes, né? Você quer calcular uma integral clássica que está do lado esquerdo, você vai escrever essa integral clássica que você quer calcular como contribuição dos pontos fixos que está do lado direito. Então, do lado esquerdo tem expressões que envolvem classes de Chern clássicas de fibrados equivariantes. Aí, do lado direito, você pega a mesma expressão, as mesmas classes de Chern, só que em classe de Chern T equivariante. O lado esquerdo é clássico, o lado direito é o que você quer calcular com ferramenta T equivariante. No grupo de Chern equivariante, do ponto fixo. Tá? Então, se você tiver uma ação que admite o número finito de pontos fixos, isso calcula a classe Chern top, a característica de Euler de X. Porque no lado esquerdo você quer calcular CN-TX. Do lado direito você vai calcular CN-TX, só que em equivariante. Então, o numerador vai ser CN-TX equivariante no ponto fixo. Só que isso já é o que aparece no denominador por conta da fórmula de Bott. Então, você está pegando uma coisa que você não conhece, colocando em cima, botando embaixo a mesma coisa que você também não conhece, mas você sabe que um dividido pelo outro, que é tudo diferente de zero, pelo que a gente já viu aí para trás, está somando um bocado de um. Quantos uns? Tantos quantos forem de pontos fixos. Isso é inesquecível. Você pode não saber coisa nenhuma do que é que essa fração que está do lado direito aí. Mas que você sabe que cada fração aí dá um, você sabe. X eu não me lembro, mas ele é qualquer, assim, ele tem que ser X é qualquer. Suave. suave. Não, veja, eu acho que você... Eu acho que tem que ser projetivo. Essas coisas que